Os veículos de comunicação de Santa Catarina estão em festa. A associação que reúne as emissoras de rádio e televisão no estado comemora 35 anos de fundação. E para marcar a data, a entrega do prêmio Acaerte de Rádio e Televisão, que este ano está em sua 9ª edição. O evento foi realizado dia 18 de novembro, no Costão do Santinho, em Florianópolis. É para nós da Acaerte uma satisfação poder premiar as pessoas que trabalham nos meios de comunicação, tanto rádio como TV, e também as agências de publicidade que trabalham o ano inteiro produzindo matérias para colocar em jornal, rádio, televisão. Então, para nós da Acaerte, trazer o prêmio novamente é uma satisfação muito grande e temos o prazer de trazer num evento tão bonito como hoje. É o que você acompanha agora, no Estado de Excelência, que tem o apoio da Unisul, da FECOAGRO, da Tractebel Energia, do Sebrae e do Cicobi Santa Catarina. A Acaerte foi criada em 1980 e nesses 35 anos vem atuando pelo fortalecimento das emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina, valorizando a programação regional, promovendo a integração e a profissionalização do radiodifusor. Quanta batalha nesses 35 anos, né? O que era o rádio há 35 anos atrás, né? Você vê que quem trabalhou naquela época, eu tive o prazer de trabalhar desde 64, então eu conheço bem como era difícil, né? Hoje você tem mídia à disposição, você tem informação de tudo que é jeito, você faz um noticiário ou faz uma apresentação de programa muito rápido, o que era difícil antigamente. A radiodifusão de Santa Catarina é um dos tesouros do estado. Seu povo, sua cultura, sua economia são o que são hoje em função da forma como construímos a informação do país, do estado, mostrando as questões econômicas, debatendo os problemas sociais, fazendo com que a nossa crítica construtiva, a crítica seletiva, a crítica que transforma a sociedade, estivesse presente em todos os dias da radiodifusão catarinense. Essa sempre foi a preocupação da Acaerte, ter veículos que utilizassem a comunicação da melhor forma possível, sempre com o objetivo da melhoria da sociedade. Quando eu penso em Acaerte, a primeira coisa que me ocorre é seriedade, né? E a gente vê uma entidade que consegue conglomerar a radiodifusão de Santa Catarina, televisões, rádio, que vão unificar as comunidades, que vão unir as comunidades por toda Santa Catarina, é fundamental. O empresário Saul Brandalize Júnior destacou o clima de harmonia predominante nos meios de comunicação de Santa Catarina. Nenhum estado da federação tem a relação de respeito, amizade e até de admiração que existe entre Mário Neves, o principal executivo da Globo, Marcelo Petrelli, o principal executivo da RIC, Carlinhos Amaral, o principal executivo do SBT, e Saul Brandalize Júnior, o principal executivo da Band. Nós quatro nos respeitamos, nós quatro estamos juntos e fazemos com que a comunicação de Santa Catarina efetivamente seja absolutamente singular. Em nenhum lugar do Brasil você vai ver essas quatro redes sentadas e convivendo em harmonia como nós convivemos aqui. Primeiro, acho que a Acaerte faz 35 anos de uma forma bastante profunda, bastante responsável, bastante unida e principalmente entendendo qual é o papel da entidade, qual é o papel dos veículos de comunicações, principalmente nesse momento que o Brasil passa. É um momento diferente das crises que nós vivemos anteriormente, tem uma crise de valores, uma crise de ética, uma crise política, uma crise de responsabilidade, espírito público, né, e claro que transforma numa crise econômica. Então eu acho que tem uma visão muito unida, com respeito, com independência, com contrapontos, mas com uma visão pragmática de que nós precisamos cada vez mais entender o papel da mídia construtiva. A Acaerte tem um papel importante na construção também desse modelo de Estado catarinense, que é um modelo de excelência. A Acaerte esteve presente em todos os momentos, já nos seus 35 anos. Que sempre lutou por uma boa comunicação no Estado, através dos seus veículos de rádio e televisão, para que sempre levassem o melhor bem-estar possível para o catarinense. A Acaerte é uma entidade das mais sólidas em Santa Catarina no que se refere à comunicação. E é uma das mais fortes afiliadas da ABERT, que é a Associação Brasileira da Emissora de Rádio e Televisão. E realiza um prêmio
que valoriza os profissionais de rádio e de televisão e a publicidade catarinense há muitos anos. É uma entidade que sempre só fez crescer, né? E sempre teve à frente pessoas de muita boa índole, de muita dedicação e de muito comprometimento. E por isso hoje a gente pode coroar esses 35 anos realmente com muita tranquilidade e muita alegria e com a certeza de que a gente realmente alcançou um sucesso digno. Durante as comemorações, os ex-presidentes da entidade subiram ao palco para serem homenageados. Entre eles, Roberto Amaral, o primeiro presidente da Caert. Eu preciso prestar uma homenagem. Preciso prestar uma homenagem para a pessoa que começou a Caert. E naquela época nós éramos sócios. Nós tínhamos acabado de fundar a TV Planalto de Lages. E eu me lembro que eu fui fazer um curso no exterior e fiquei um período um pouquinho longo lá. E quando voltei, o meu sócio tinha acabado de fundar a Caert. E eu dizia para ele, cara, mas tu tá louco, nós precisamos dedicação integral para a nossa emissora, porque naquela época, quando nós começamos a TV Planalto, não existia rede, não tínhamos espaço em rede nacional. Então nós tínhamos algo absolutamente singular, era uma emissora de televisão que era quase uma rádio AM de Lages. Então, para você fazer faturamento, para você conseguir pagar as contas, era um exercício assim. E o Roberto enxergou antes que eu. Roberto Amaral viu o que precisava em Santa Catarina e junto com o seu Ramiro, junto com pessoas da época, criou a Caert. Então, 35 anos atrás, a gente deve isso à visão e a postura de uma pessoa, Roberto Amaral. Foi uma sucessão de presidentes, de diretorias competentes, que uma após a outra, uma se espelhando e usando a experiência da outra, puderam sempre aumentar, sempre melhorar a gestão, melhorar a representação dessa entidade. Então, assim, nós estamos aqui para homenagear todos esses ex-presidentes que, na gestão deles, eu garanto que tinham menos trabalho do que nós hoje, que temos aí pela frente demandas diárias, né? Mas naquela época eles vinham uma semana para Florianópolis por um dia, assinavam os documentos e iam embora. Hoje, praticamente nós passamos a semana inteira em Florianópolis e as demandas são muito grandes. Mas é um prazer poder conversar com você que está também de 35 anos. Parabéns dentro desses 35 anos dos ex-presidentes, eu envolvo toda a sua equipe, né? Porque você faz parte também dessa comunicação em Santa Catarina. O aniversário de 35 anos da entidade foi abrilhantado pela entrega do Prêmio Acaert de Rádio e Televisão. Com o recorde de 990 trabalhos inscritos, a 9ª edição do prêmio, presidida pelo Mário Neves, destacou a atuação dos profissionais de rádio, televisão, publicidade, acadêmicos, além de emissoras de rádio, agências de publicidade e instituições de ensino. Este prêmio, nas 8 edições anteriores, adquiriu um respeito e uma tradição muito importante junto aos jornalistas, às agências de publicidade, junto aos estudantes e junto a todos os profissionais de rádio e televisão. Então esse era o grande desafio. Acreditamos que a gente conseguiu, né? O objetivo de realmente não perder a tradição, a gente conseguiu. Tivemos recorde de inscrições, 990 inscritos, quase 1.000, e de uma qualidade maravilhosa. Julgados todos por um júri, todo ele fora do estado, para ser o mais isento possível. Então isso nos trouxe muita alegria e muita honra poder presidir esse 9º prêmio. Eu fiquei muito surpresa com a qualidade dos trabalhos e com a quantidade de inscritos, porque lá no Sul não tem um prêmio desse tipo, que reúna publicidade, jornalismo e os trabalhos acadêmicos. E essa procura, esse interesse das pessoas por participar do prêmio me chamou a atenção. Então, muitos trabalhos preocupados com questões sociais, trabalhos exaustivos, reportagens longas, primando pelo conteúdo, né? Isso nos dá uma alegria de saber que o jornalismo ele segue firme
e bastante importante aqui em Santa Catarina. Quando você vê toda a radiodifusão aqui reunida, no sentido daqueles que são indicados ou não, mostra que nós aqui estamos para aplaudir também aquele que ganha. Podemos, nosso profissional, nosso grupo pode não ganhar, vamos aplaudir da outra empresa, vamos poder procurar fazer melhor para o ano que vem ser reconhecido. Esperamos, evidentemente, ganhar hoje, mas se não for assim, nós com certeza estaremos aqui aplaudindo pelo meio, né? E essa unidade demonstra isso, a maturidade, né, daquela vaidade que não é a vaidade do bem. Né, aquela vaidade por todos e não por si próprio apenas. Então, parabéns aos vencedores, parabéns à Radiodifusão, a Caerte, o presidente e, claro que com isso mostrar o nosso papel que é de servir e atender a sociedade cada vez melhor e mais. O evento traz a apresentação e oportunidade dos profissionais catarinenses, das nossas emissoras de rádio apresentar seus trabalhos e serem premiados, nada melhor do que ser premiado. E também a Caerte é uma estrutura que eu tive a honra de ajudar a formar, a nossa primeira diretoria da Caerte, ao completar os 35 anos, nos envaidece muito, que tem prestado relevantes serviços ao meio de comunicação, aos meios de comunicação do Brasil, e somos, graças a Deus, uma das associações respeitadas no país. Quando a gente olha essa iniciativa do prêmio, né, o que a gente precisa no mercado de comunicação? Precisa de qualificação. Né? E um prêmio com a credibilidade da Caerte nada mais é do que uma enorme motivação para qualificar o mercado. Então a gente vê com muita felicidade, né, tanto os 35 anos da Caerte como o 9º prêmio aí dos profissionais. Né? O ponto alto da programação foi a entrega do prêmio à Caerte de Rádio e Televisão, quando foram revelados os vencedores das categorias: profissionais de rádio, televisão, agências de propaganda, além de acadêmicos de comunicação. O evento reuniu autoridades, associados e convidados no Costão do Santinho, em Florianópolis. É um prêmio muito conceituado, muito sério, com grande credibilidade, e eu acho que só vem ajudar o nosso mercado catarinense como nacional, né? Fazendo com que as agências, os profissionais cada vez mais se puxem para fazendo peças melhores, peças que deem resultado. E a gente fica muito contente de participar, já ter ganho um prêmio aqui também, um microfone. E é um resultado tanto de profissionais da área como as agências, de quem foi mais competente, fez um bom trabalho, se esforçou. Então é muito legal participar do prêmio. Para nós é uma honra poder estar participando do evento. A gente sempre vem, graças a Deus, a MDO tem conquistado alguns prêmios nas últimas edições. Nesse ano somos finalistas em 4 categorias e esperamos não só ganhar um prêmio, que é claro que é importante, mas antes de mais nada celebrar com todos os amigos aqui da Caerte esse momento que é muito importante. Ficaria meia hora falando sobre a importância das empresas e das pessoas se congregarem em associações. Isso é fundamental para o desenvolvimento democrático do nosso país. Mas eu gostaria de falar mesmo da importância de premiações como esta, que reconhecem o talento da propaganda brasileira. Isso para mim é o mais significativo. Muitas pessoas têm dificuldade de compreender por que é que um país que não é a terceira economia do mundo tem a terceira melhor propaganda do mundo. E são prêmios como esse, promovido pela Caerte, que faz com que as pessoas, com que nós brasileiros, desempenhamos cada vez melhor as nossas funções na atividade de propaganda. Eu considero, não é porque nós ganhamos, mas este é o mais importante prêmio da publicidade catarinense. É um prêmio extremamente democrático, a gente tem jurados de fora, absolutamente isentos, e tem poucas categorias, não é aquele premiação caça-níquel, até porque esse prêmio não cobra inscrição, e aí efetivamente a maioria das agências participa e o resultado é um resultado sobre o trabalho publicitário de um período, né? A gente fica muito feliz porque a gente tem um reconhecimento, a gente não faz trabalho para ganhar prêmio, a gente faz trabalho para dar resultado para os nossos clientes, né? E as campanhas premiadas aqui também indicaram isso, não só ganharam prêmios, mas tiveram resultados bastante grandes na proposta que se tinha. Então eu acho que isso é muito fruto da paixão das pessoas que trabalham lá na Propag, né? O prêmio não é meu, o prêmio é da equipe criativa da Propag.
a gente apenas procura sempre recrutar os melhores profissionais para poder entregar para os nossos clientes o melhor trabalho. Primeiro, para mim foi uma surpresa, né? Porque na verdade os meus 50 anos de comunicação começaram no rádio, né? Eu comecei pelo rádio e depois é que eu fui mordido mais tarde pela mosca azul da publicidade. Agora me indicaram, né, entre os finalistas na categoria de comentarista. Esse prêmio da Caerte eu acho importantíssimo para congregar radiodifusores, profissionais, anunciantes, agências, enfim, esse trade todo, né? E eu acho que prêmio é uma coisa boa, estimula, e prêmio para a gente é bom, para os outros é marmelada, né? Isso são palavras do Washington Oliveto, né? Nos 35 anos da Caerte, empresários e executivos falam sobre os desafios que o setor enfrenta nesse momento de turbulência política e econômica que estamos passando. Os principais desafios estão na questão política. O Brasil vive uma crise de confiança, uma crise institucional. Mas nós, empresários, nós da comunicação, temos um papel importante. Nós não criamos a crise, mas nós temos a missão de tirar o Brasil da crise. E eu tenho uma certeza, Santa Catarina vai ser o último estado a entrar na crise e vai ser o primeiro estado a sair da crise. Aqui a gente tem um povo trabalhador e empresários dedicados e criativos que vão superar essa dificuldade. Não é porque nós temos um problema de crise que a gente tem que se afastar dos propósitos que existem nas empresas, sobretudo nas empresas de comunicação, que elas têm uma facilidade, às vezes, de sair um pouco do trilho, e nenhuma empresa pode sair dos seus trilhos, porque as crises vêm e as crises passam. E as empresas têm que sair mais fortes das crises. As empresas que ficarem têm que ser mais fortes. Então elas têm que firmar seus propósitos, elas têm que entender por que elas existem e que os problemas econômicos ou do país vão passar. E nós temos que estar fortes neste momento. Então o que nós fazemos internamente é firmar cada vez mais os nossos propósitos. E não tem outra saída senão inovar, fazer um pouco diferente para buscar resultados diferentes. Se a gente fizer a mesma coisa, a gente vai buscar os mesmos resultados que estão sendo insuficientes. Então tem que inovar, tem que estar mais perto da população, tem que ouvir mais a população, tem que estar mais aberto, tem que ser cada vez mais verdadeiro e, sem dúvida nenhuma, ao lado da população. Eu acho que para o Brasil, Santa Catarina, o Brasil melhorar, nós precisamos meios de comunicação, começar a falar melhor das nossas coisas, da nossa terra, do nosso povo, de nossa gente. Os avanços tecnológicos também representam um grande desafio para o setor. Toda a área de comunicação é uma área que tem uma evolução muito rápida, as mudanças são muito rápidas, né? Em função da internet. A internet começou em 98, estamos aí com menos de 20 anos, né? E que revolucionou tudo. E eu acho que não é só o segmento da radiodifusão, mas principalmente a radiodifusão, se a pessoa não tiver, quem estiver na direção, as pessoas que pensam, né, o rádio, a TV, ou seja qualquer outro meio de comunicação, seja escrito ou mesmo de internet, se chama sensibilidade, criatividade, trabalho, né, e realmente assim, muito comprometimento. Os desafios para os meios de comunicação é se reinventarem, né? Existe aí um novo consumidor, advindo pelas novas plataformas, pelas novas mídias, que está provocando nos meios de comunicação uma revolução no pensamento, na estrutura, na infraestrutura, tanto de equipamento quanto de pessoas, para poder produzir conteúdo cada vez mais elaborado, mais de acordo com esses consumidores. A televisão, rádio, jornal, todos os meios têm que se reinventar, têm que estar atualizado, buscando o que há de mais moderno para chegar nas suas audiências, né, e conquistar maiores audiências. Esse é o primeiro ponto, que é um ponto de estratégia vital para os veículos de comunicação. A internet trouxe uma mudança de postura, e não como veículo, sim como meio. Esse foi o grande erro, né, entender que seria um meio e não é. Aliás, seria um veículo e é um grande meio que trafega tudo hoje, os hábitos mudaram. Então é primeiro entender isso, e que ninguém compete com a internet, a gente tem que convergir. Hoje há uma realidade que aquilo é uma convergência de momentos e de conteúdos e formas, né? Claro que você passa a ter mais competitividade, mas também com a TV digital passa a ter mais amplitude. O primeiro desafio é você entender qual é o papel hoje da comunicação com essa ferramenta da internet. Já está entendido, o que tem que se fazer é cada vez melhorar mais e intensificar.
Está entendido que o regional e o conteúdo cada vez mais é o grande protagonista, e nós como o RIC estamos aí, somos o maior produtor de conteúdo regional do Brasil, as maiores audiências no sentido do meio-dia, que é quando você fala com a comunidade, comunica-se, quando você coloca aquilo que é interessante dela. Hoje consome-se mais informação do que o alimento, não do que o oxigênio, que está respirando o tempo inteiro, mas que o alimento sim. Então quanto mais se consome, mais quer se ter o local. E se você é bom no local, você passa a ter o serviço, passa a ter relevância e passa a ter a necessidade de ser consumido, né? O cenário para as agências de publicidade também é desafiador. O modelo atual das agências, o modelo tradicional de fazer publicidade já não cola mais. A exigência dessa nova mídia, das plataformas e do novo consumidor no consumo de mídia está exigindo uma nova maneira de fazer conteúdo, de fazer publicidade. Cannes mesmo, neste ano, já lançou uma nova categoria chamada Entertainment, que vai fazer toda a parte de diversão, música e entretenimento na publicidade, que é uma coisa nova que está chegando aí. O que a gente tem que fazer é arregaçar a manga, propor soluções diferentes, criativas, porque apesar de ser um lugar comum, mas a gente sabe que são nas dificuldades que surgem as oportunidades e que aí quem tem uma postura mais forte, quem não deixa de anunciar, quem faz com que não fique esperando apenas pelas coisas do governo, porque daí não vem nada, é que pode, quando houver uma recuperação da economia, estar na frente. E é isso que a gente procura compartilhar com os nossos clientes, essa ideia de que a gente tem que trabalhar mais, tem que trabalhar de uma forma mais eficaz, tem que fazer com que não só se faça a comunicação, mas a gente se transformar as agências de propaganda em parceiros estratégicos dos nossos clientes, em aliados estratégicos e contribuindo com ele para ver as saídas que o mercado oferece, porque também é um publicitário aí famoso, sempre diz que numa crise tem gente que chora e tem gente que vende lenços. E o nosso negócio é vender lenços. Eu acho que a publicidade ela é uma oportunidade para quem está enfrentando alguns problemas, né? Nós, por exemplo, lá na agência, nós temos alguns casos de alguns clientes que estão investindo e estão conseguindo. Evidentemente, o bolo diminui, mas o que se tem que fazer é aumentar a fatia do bolo, que a gente chama de conquista de market share, que é o que a gente está sugerindo para os clientes, né? Encarar isso como uma oportunidade e não como um momento de se cruzar os braços, muito pelo contrário, hora de seguir adiante. Eu acho que a garra brasileira, não só no ambiente da propaganda, no ambiente da indústria publicitária, mas em geral, dentre os empresários, tem que prevalecer para que nós possamos superar esse momento difícil. Então eu acho que o que o mercado publicitário passa não é diferente do que as outras empresas. Aliás, tem uma diferença sim. A propaganda é uma das principais alavancas da economia. Então os empresários que estiverem atentos nesse momento e que investirem em propaganda tenderão a navegar muito melhor no momento seguinte. As comemorações dos 35 anos da Caerte coincidem com um momento muito importante para a radiodifusão. A assinatura do ato presidencial com os valores da migração da Rádio AM para a FM, que aconteceu dia 24 de novembro, no Palácio do Planalto, em Brasília. Foi a nossa grande luta. A associação nossa se envolveu, Rio Grande do Sul, Paraná, a ABERT como um todo. Tivemos diversas reuniões com o Ministério das Comunicações para tentar reduzir o preço, que primeiro era um absurdo, né? Agora então se chegou a um patamar de preço que é viável para o radiodifusor fazer a migração de AM para FM. E esse decreto é assinado dia 24. Felizmente, a Dilma assina isso aí. Então essa é uma demanda muito importante. Em 90 e poucos anos de rádio, é um sucesso poder assinar esse documento e trazer isso para o radiodifusor de Santa Catarina.